Fala, galerinha do 7º ano, segue mais um vídeo aí de ciências e a gente vai falar agora sobre energia térmica, que é referente às páginas 30 até a 47. E o que seria energia térmica? É aquela que está diretamente associada à temperatura. Algumas vezes a gente acaba se confundindo o que é calor e temperatura. Vamos tirar essas dúvidas agora? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a temperatura, que está relacionada com o movimento das vibrações das partículas, pois não há o deslocamento no material. Ou seja, também podemos definir temperatura como a intensidade de agitação térmica das partículas de um corpo. E para a gente conhecer melhor a temperatura de um corpo ou de um objeto, utilizamos um instrumento chamado de termômetro. Agora a gente vai falar sobre o calor, que é a energia térmica transferida de um corpo para o outro graças à diferença de temperatura. Ou também a gente pode falar que é o fluxo de energia térmica. Tem uma outra situação. Quantas vezes aí tá aquele calorão que a gente fala assim, nossa, tá um calorão de 50 graus. Aí a pessoa fala assim para você, eu tô achando que já tá mais de 60 graus. O que isso quer dizer? É a chamada sensação térmica, que está relacionada com a captação de calor através dos nossos órgãos dos sentidos. Cada um sente o calor e o frio de uma forma diferente. Agora a gente vai falar sobre equilíbrio térmico, que está relacionado com a transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E assim, o processo vai se encerrar quando os dois corpos atingirem a mesma temperatura. Então aqui, TA, temperatura A, está em vermelhinho porque é o mais quente. TB, temperatura em B, está em azulzinho porque é o mais frio. Quando o corpo A transferir calor para o corpo B, vai chegar um determinado momento que os dois corpos terão a mesma temperatura, ao que a gente pode dizer que houve um equilíbrio térmico. Agora a gente vai falar sobre as chamadas escalas termométricas ou escalas de temperatura. São 3 escalas termométricas. A primeira é representada pela letra C, que é a escala Celsius. A segunda, representada pela escala F, que é Fahrenheit. E a terceira, que é representada pela letra K, que é a escala Kelvin. Vocês notaram aqui que a escala Celsius e a escala Fahrenheit tem essa bolinha aqui, Essa bolinha é chamada de grau, é uma graduação, né? E a gente já vai falar melhor sobre isso. Já na escala Kelvin, não conta-se com essa graduação. E as 3 escalas, elas são baseadas no ponto de ebulição. Ponto de ebulição a gente poderia dizer que é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, e também baseado no ponto de fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Vamos conhecer melhor cada uma dessas escalas. Escala Celsius é aquela que é a mais conhecida, a mais utilizada, e é uma homenagem a Andreas Celsius, que ele definiu a escala como ponto de fusão e ponto de ebulição, como eu expliquei anteriormente. A escala tem uma variação de 0 a 100. E vocês podem notar aqui no termômetro que existem esses pequenos pontinhos. Esses pontinhos, eles representam 1 grau. Cada pontinho, cada grau, vai representar a variação de temperatura. Então, de 0 a 100, eu tenho uma divisão em 100 partes iguais. Já na escala Fahrenheit, ela é muito utilizada em países de língua inglesa e foi criado pelo físico e engenheiro alemão Gabriel Fahrenheit. Nessa escala, o ponto de fusão, que é quando o gelo, a água congela, é 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, quando a água ferve, 212 graus Fahrenheit. E aqui, para a gente finalizar a terceira escala termométrica, a gente tem a escala Kelvin, que foi criado pelo físico, matemático e engenheiro britânico William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. A escala Kelvin também é chamada de escala zero absoluta ou escala absoluta, pois era considerada a temperatura mais baixa que um corpo poderia atingir. Então,
O que é utilizado na escala Kelvin é que o ponto de fusão é 273 e o ponto de ebulição 373. E aqui eu tenho um exemplo, né, de como a gente faz a conversão, a transformação entre uma escala e outra, né? Aqui a gente tem de Celsius para Fahrenheit, então quando a gente vê TC, a gente está falando de escala temperatura Celsius. TF, temperatura em Fahrenheit. TK, temperatura em Kelvin. Então aqui a gente encontra, né, todos os valores que são mediantes ao que a gente já falou entre ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos falar sobre calorimetria. A gente já falou sobre calor, a gente já falou sobre temperatura e agora a gente vai falar dessa parte da física que estuda as trocas de energia entre um corpo, né? Muitas das vezes quando a gente pega um alimento, a gente vê lá caloria, que é a quantidade de energia fornecida por esse alimento, né? No caso, a quantidade de calor que é passada, a gente coloca em joule de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidade, representado por joule, né, que tem como representação a letra J. Formas de propagação de calor. Nós vimos que o calor é energia térmica em movimento e que se propaga espontaneamente de um corpo de alta temperatura para um corpo com baixa temperatura. Existem 3 formas de propagação de calor. Vamos conhecer cada uma delas. Inclusive, eu tenho aqui na demonstração da imagem: a condução, a convecção e a irradiação. Condução térmica ocorre quando, principalmente entre sólidos, e é a transferência de energia térmica entre átomos ou moléculas vizinhos devido ao seu gradiente de temperatura. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se eu tenho uma panela sobre o fogo com água, no fundo as partículas vão começar a se agitar quando entram em contato com essa alta temperatura e passam energia para as outras partes até aquecer a panela toda, só ali até chegar ao cabo, porque vocês podem reparar que o cabo da panela ele é feito de um material isolante justamente para a gente não se queimar. Então a energia tem como seu limite, a passagem de calor, ela tem como seu limite até chegar no cabo, né? Quando, né, a gente tem um material condutor, isso aí pode não acontecer, a gente pode acabar se queimando, tá? A segunda, né, que é a convecção térmica, ela pode ocorrer entre líquidos e gases e é o processo no qual há um deslocamento de matéria de uma região para outra. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, onde a água ela é aquecida, que é na partezinha aqui de baixo, ela vai tender a subir e a porção que está mais fria, ela vai tender a descer, formando essas correntes de calor, tá? E a última, a gente vai falar sobre a irradiação, que é a forma de propagação de calor que não depende de um meio material. Nas outras duas, eu precisava, na condução, de um meio material sólido, na convecção entre líquidos e gases, e agora na irradiação eu já não preciso de nenhum material para acontecer. E um exemplo disso é a energia emitida pelo Sol, que viaja pelo menos 150 milhões de quilômetros para aquecer o nosso planeta. Então, galerinha, espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais esse assunto e a gente se encontra com a apostila do 4º bimestre. Fiquem com Deus, morrendo de saudade de vocês. Beijos!